Verificação, presidente. Estarão registrados os votos contrários aqui. Registrar meu voto não, presidente. Lamentar a postura da presidência. Lamentar a oposição era contra, presidente. A oposição não pode pedir verificação. A oposição não pode pedir verificação. A votação já estava acontecendo. Mas deu um acordo no plenário. Deu um acordo no plenário. Não teve acordo. Deu um acordo no Não plenário. teve acordo. Teve... Pessoal, eu trouxe um vídeo extremamente impactante no dia de ontem sobre uma audiência pública com produtores e agricultores. Inclusive uma produtora de soja acabou aí colocando literalmente uma corda no pescoço para poder exemplificar aí a situação crítica que eles estão passando. Como muitos aqui sabem, e no momento que esse produtor decidiu simplesmente ir num paiol, ir em algum lugar, enfiar uma corda no seu pescoço e terminar com a sua própria vida, pois vocês saibam que esse produtor precisava da ajuda dos senhores. O deputado Marcel Van Hatten fez um discurso indignado e estava faltando por lá os petistas, que foram eleitos, mas não estavam na audiência, inclusive citados aí por Marcel. E em paralelo estava acontecendo mudanças e alterações de cargos do judiciário, pautas que entram com urgência ali no Congresso e os deputados da direita ficam sem entender nada. Como isso está acontecendo mediante a tantas pautas urgentes que deveriam entrar na ordem do dia e não entram, como por exemplo da anistia. Bom, eu vou trazendo detalhe para vocês o que foi isso daí, a indignação dos deputados da direita, inclusive teve ali uma espécie de treta com Hugo Mota. A gente vai ver tudo isso juntos a partir de agora. Então já chega aqui embaixo deixando o like, é importante demais. Compartilhe esse vídeo nos principais grupos de WhatsApp, Facebook e Telegram. Essa semana promete com muita comissão e coisa acontecendo. Então, sem enrolação nenhuma, vem pra tela, porque o Debate em Foco, ele tá no ar. Em relação ao procedimento dessa casa. Porque nós estamos aqui e a maior parte da pauta é exatamente a mesma desde o início das sessões esse ano na Câmara dos Deputados. Então, projetos de parlamentares, e muitos deles que nem são polêmicos, que nem tem grande discussão, que nem tem grande controvérsia, não avançam nessa casa, não são debatidos, não são discutidos, são colocados oficialmente na pauta, mas nunca votados. Esses projetos, e está aqui, todas as semanas eu estou aqui com a mesma pauta, com a mesma análise, com os mesmos pontos, e a gente não analisa os projetos de parlamentares. Agora, chega a demanda do Poder Judiciário, como é o caso agora que nós estamos votando essa conversão de cargos do Superior Tribunal de Justiça, aí a gente aprova a urgência, quando, diz o presidente da Câmara, a urgência agora era para ser exceção, era para ter um freio nas urgências, era para privilegiar as comissões, mas isso parece que não durou muito. A gente aprova a urgência para privilegiar os projetos do Poder Judiciário, especialmente de cortes superiores, e se submete a isso. Nesse caso, até não tem aumento de despesa. Agora, no caso do projeto do Supremo Tribunal Federal, tem 16 milhões de reais. E esse plenário se submete a isso. Se submete a gente não avaliar e não aprovar projetos de deputados, mas fazer com que projetos do Poder Judiciário furem a fila. E a gente já teve várias desculpas aqui para as coisas não andarem nessa casa, que eu já estou cheio. Primeiro era Carnaval. Aí depois, semana passada, era Páscoa. Aí vem aqui 12 parlamentares em plenário. Aí antes disso tinha viagem para o Japão, estava todo mundo no Japão. Aí agora, essa semana, o pessoal vai para Roma. Então, nunca a gente vai parar e vai analisar projeto aqui nessa casa, nunca essa Câmara vai começar a trabalhar de verdade nessa sessão legislativa, nesse ano. E mais do que isso, também não é como se o Superior Tribunal de Justiça tivesse com muitas condições para exigir a aprovação de projeto nessa casa. Recentemente, o STJ fez, como o STF tem feito, e atropelou a prerrogativa de legislar dessa casa. Decidiu que uma relação sexual entre um maior de idade e uma criança, uma menina de 13 anos, não é necessariamente estupro de vulnerável, quando a letra da lei diz que é. E agora quer nos submeter a votar esse projeto para o STJ. Não com o meu voto, presidente. E apenas um trechinho pequenininho aqui de um deputado da base governista, o professor Reginaldo Veras, do Partido Verde do Distrito Federal, que vai mostrar apoio, assim como a grande maioria da esquerda, em projetos do judiciário, urgências, alterações de cargo, criações de cargos, enfim. E ele vai justificar o porquê. E na sequência, gente, não percam os deputados que vêm por aí. Senhor presidente, esse é um projeto
extremamente simples e, na prática, é uma adequação administrativa do Superior Tribunal de Justiça ao transformar cargos técnicos em cargos de analistas. E essa demanda é necessária por causa do aumento da complexidade das funções e da grande quantidade de processos no STJ. E o que nos deixa mais tranquilo ainda para a aprovação desse projeto é que, como foi muito bem dito aqui pelo relator, não há impacto orçamentário, será um remanejamento interno dos custos do próprio tribunal. E é claro que tudo isso contribui para a maior eficiência do nosso judiciário e, naturalmente, para o fortalecimento e qualificação dos servidores que atuam naquele importante tribunal. E a gente, com isso, vai fortalecendo também o judiciário brasileiro. Para falar contra, deputado Gilson Marques. Você que está nos acompanhando a fase da discussão, e esse é um dos casos em que um projeto não é da Câmara nem do governo, mas é um projeto que vem, como prevê a Constituição, de um tribunal, né? Superior Tribunal de Justiça, transforma cargos vagos da carreira de técnico em novos cargos da carreira de analista judiciário do quadro permanente do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Deputado Gilson Marques. Fico entristecido vir novamente a Brasília para discutir aumento, recomposição, interesse do próprio Estado. Sendo que uma urgência foi aprovada faz 15 dias, sendo que tem 2.000 na fila de urgência. Mas como eu não vou me furtar de falar sobre esse projeto em específico, vou dar alguns pontos negativos dele e esclarecer algumas meias-verdades, dizendo como supostamente ele seria bom. O primeiro ponto é de que nós estamos, o Legislativo, dando uma carta branca para o Judiciário fazer isso novas vezes no futuro, porque a lei permite isso. Sendo que, então, o Legislativo está abrindo mão do seu poder legislativo sobre essa mesma matéria no futuro. Segundo problema, ele mantém cargos que poderiam ser extintos. Se está transformando técnico para analista, e porque não precisa de técnico, então vamos extinguir os cargos e não alterar para analista. E aí eu escutei dizendo que não há impacto financeiro. Ora, não existe impacto financeiro agora. Mas é óbvio que analista é um cargo superior ao técnico. E todas as vantagens desse cargo no futuro terão impacto maior. Isso é óbvio. É a mesma coisa alguém chegar na minha casa com molho de tomates, com a salsicha e com o pão e vai dizer, isso não é cachorro-quente. De fato não é. Mas tem tudo para ser. E vai surpreender alguém caso no futuro haja esse aumento, esse impacto? É óbvio que não, está na cara de que é aos poucos a aprovação que vai gerar um interesse para o próprio judiciário. Caso contrário, essa lei não seria aprovada. Outra coisa, diz que, ao contrário, será gerado uma economia, e isso está na justificativa de R$74 mil ao ano. Acontece que é uma economia virtual, porque está considerando uma economia de cargos não ocupados. Ora, se os cargos não estão ocupados, como é que tem economia? Isso não poderia estar na contabilidade. Um outro problema maior, o projeto ele não cita qualquer índice ou qualquer contrapartida, deputado Faur, de contrapartida ou de desempenho. A pessoa muda de posição, mas não tem qualquer tipo de contrapartida, não tem nenhuma análise de desempenho, não tem nenhuma efetividade para isso ser aprovado. Por que isso está sendo feito? Não existe. Então, sempre quando se fala de aumento de estrutura, de reestruturação, seja agora ou no futuro, que gere despesa, todo parlamentar deveria perguntar para o trabalhador dizendo, ei, você acha que é importante você pagar um pouco mais de imposto para ter uma estrutura maior no judiciário, seja agora ou no futuro? Esse é o grande questionamento. Esse é o grande problema. Na verdade, isso sempre gera o problema que os políticos juram que vão resolver. Porque os problemas da sociedade, eles ocorrem justamente por falta de recurso. Porque esse recurso é transferido para o setor que entrega pouco. Entre o setor que entrega pouco, está sim o judiciário. Vocês sabem quanto, deputado Hildo Rocha, se recupera a cada dólar no judiciário brasileiro? 13 centavos. A média da OCDE é 70, na Inglaterra é 90. Pergunto a vocês, tudo isso que nós estamos aprovando de melhoras, de cargos a mais, de estrutura a mais, vai melhorar o judiciário? Não vai. É que nem colocar água em mangueira furada. Nós temos um problema, e esse problema ele não se resolve com dinheiro. Caso contrário, não seria um problema, seria uma despesa. Prova de que não resolve o problema é que nós já temos o judiciário mais caro do mundo, com 1,5% do PIB. E sabe qual é o segundo país mais caro do mundo no judiciário? A Venezuela, com 0,34%. Aí aqui todo mundo aprova, ao invés de obrigar o judiciário a trabalhar mais, cortar 2 meses de férias, por exemplo, obrigar que seja efetivo, que tenha resultado, que as métricas sejam melhores, não, dá mais estrutura.
na verdade, em grande parte, incentiva a improdutividade, incentiva os problemas e não o contrário. E eu não estou falando aqui de uma regra de que todos do judiciário são ruins. Não, eu estou dizendo da estrutura que incentiva uma péssima prestação de serviço e uma insegurança jurídica. Por isso a orientação é não. Eu faço um apelo a todas as bancadas para mostrarmos responsabilidade ao povo brasileiro. Uma maior bancada do parlamento vai orientar não pelos motivos que já foram relatados por diversas vezes. Eu quero parabenizar o deputado Gilson. Gastar mais não vai tornar o serviço mais eficiente. Por que não vai, senhores? Porque hoje estamos vivenciando a ditadura da toga. Estamos vivenciando um poder sobrepondo os demais. O que a Suprema Corte está fazendo, avançando contra a democracia, desrespeitando a Constituição, desrespeitando esse Parlamento, desrespeitando o Ministério Público, desrespeitando a OAB, desrespeitando a Defensoria Pública, não está no limite, senhores. Ninguém aguenta mais. Então é importante que o Parlamento dê uma resposta democraticamente. O PL é não. Trago aos líderes partidários se podemos votar essa por acordo. Claro que não, presidente. Não. A presidente solicita às senhoras deputadas e aos senhores deputados que resistem seus votos. Está iniciada a votação. Deputado Rubens Júnior, como voto o PT. Só para corrigir a orientação do PL, por favor. O PL deliberou com a sua bancada, esse PL do STJ. Há um equívoco. Há um equívoco na orientação. A orientação é sim. A orientação é sim. E ainda tem... Senhor presidente, então não tem nominal. Só um esclarecimento, senhor presidente. Presidente, orientação é não do Novo, então pode ser... Eu darei a todos os partidos, está vendo aqui uma divergência. PL orienta então o voto sim. PT orienta o voto como, deputada Érica? Presidente, acho que é absolutamente paradoxal que nós tenhamos aqueles que articularam um golpe contra a democracia, que articularam assassinato do presidente eleito, do vice-presidente, virem aqui dizer que estão defendendo a democracia. Em verdade, atentaram contra o Estado democrático de direito e tentaram arrancar do povo o direito soberano de escolher quem vai presidir esse país. E o povo brasileiro elegeu Luiz Inácio Lula da Silva, que estava sendo objeto de um assassinato político. Então não me venham aqui falar de democracia, esses que atentaram contra a própria democracia e que durante todo o tempo tentaram fazer uma negação de tudo que não pensasse, não agisse ou não amasse como eles. Então por isso, presidente, nós estamos aqui votando favorável a esta proposição com as mudanças que foi feita pelo próprio relator, porque nós entendemos, não há aumento de despesa. Aliás, eles falam de despesas, mas eles se negam, por exemplo, a taxar as grandes fortunas. E aí ficam de costas para o povo brasileiro e se negam a isentar a cesta básica que está na mesa do povo brasileiro. PT vota sim. Indago aos demais partidos se podemos colocar a orientação sim, com a posição contrária apenas do Novo e fazemos a votação simbólica. Oposição, presidente. Não. Pode continuar simbólica. Oposição. Não, Vossa Excelência não tem número para requisitar a votação nominal. Perdão, nominal, presidente. Mas Vossa Excelência não tem número. Não, mas já está rolando. Não tem número, mas eu posso encerrar quando eu quiser, porque não tem solicitação de votação nominal. Deixa registrado. Eu vou registrar a posição da oposição e farei a votação simbólica. Deputado Luiz Lima. Obrigado, presidente. Oposição orienta não. 58% do povo brasileiro diminuiu o investimento em alimento. Não podemos compactuar com a quebra de responsabilidade do recurso mais simples brasileiro. O atual governo do PT não tem previsão para os gastos mínimos de saúde e educação para 2027. Por isso, com responsabilidade, preocupação, amor e a cada brasileiro, a oposição orienta não. Questão de ordem, presidente. Para falar, eu vou concluir a votação e dou em seguida a palavra ao deputado Lafayette e ao deputado Hildo Rocha. Questão de ordem, em votação, presidente. Aqueles que forem... Questão de ordem, presidente. Pois não. Com base no artigo 181, só se interromperá a votação de uma proposição por falta de quórum, que não é o caso em questão agora. Deputado Gilson, inúmeras vezes a presidência já, após iniciada a votação, depois em que deu acordo com todos os partidos que poderiam requisitar a votação nominal... Ele não está interrompendo a votação. Depois que houve o entendimento no plenário dos partidos que poderiam solicitar a votação nominal, não havia mais necessidade da votação. A oposição orientou não, o Novo orientou não. A votação não pode pedir, a oposição não tem bancada. Oposição... Em votação, não, presidente. Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Orientação. O Novo já orientou, Vossa Excelência já havia orientado. Não está no painel, presidente. Aprovado. Fica prejudicado. Verificação.
Presidente, queria Em registrar votação, o voto. aqueles que forem. Verificação. Presidente, quero registrar o voto não. Verificação, presidente. Fica prejudicado o substitutivo. Eu vou concluir e darei a palavra a Vossa Excelência. Em Verificação. votação, a redação final. Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovado. Presidente, matéria vai ao verificação. Senado Federal. Registrar o voto não. Verificação, presidente. Estarão registrados os votos contrários Registrar aqui. meu de alguns voto não, parlamentares. presidente. Lamentar Estará a registrado. postura da presidência. Lamentar, a oposição era contra, presidente. A oposição não Pedimos pode de pedir forma verificação. manual, A votação oposição já não estava- pode pedir verificação. A votação já estava acontecendo, Mas deu um presidente. acordo no plenário. Deu um acordo no Não plenário. teve acordo. Deu um acordo no Não plenário. teve acordo. Teve acordo e Vossa Excelência do Novo não poderia pedir verificação. Mas não teve Um acordo. minuto, deputado Lafayette Andrade. Senhor presidente, só fazer um pequeno esclarecimento aqui. Quando o eminente deputado Gilberto Silva pediu a palavra e orientou contrariamente, eu não quero aqui polemizar, ele estava falando contra o projeto de lei do Supremo Tribunal Federal. Nós votamos aqui agora, foi um projeto do STJ, um projeto que não tem impacto financeiro. Ele está substituindo servidores, fazendo trocas internas dentro da escala de servidores do STJ e sem nenhum impacto. Aliás, vai até reduzir minimamente. Esse foi um equívoco que, na minha opinião, levou o deputado Gilberto Silva. O próximo projeto, aí sim, é um projeto que tem a ver com o Supremo Tribunal Federal. Por isso, o líder sócio do PL, retificando a palavra do eminente deputado Gilberto, falou, não, o PL é favorável, porque não se trata do projeto do Supremo e não se trata de um projeto que tem impacto financeiro. Por isso, todas as bancadas, de maneira muito tranquila, encaminharam... Presidente, pela ordem, aqui o que aconteceu, presidente, foi que nós assistimos uma orientação equivocada. Bom, gente, agora eu vou dar o meu ponto de vista. Vocês perceberam toda a confusão que deu em volta disso daí. Se tratava de alterações de cargo no STJ. Porém, o Gilson Marques, do Partido Novo, subiu na tribuna e na hora que ele falou, ele explicou. Olha, eles querem fazer remanejamento e tudo mais, mas, gente, na prática, os cargos não estão sendo ocupados. Então, vai ter sim um custo. Isso porque, por mais que o recurso esteja lá reservado para isso, não estavam sendo utilizados. No momento que colocarem pessoas lá, vai ter mais custo. Basicamente isso. E aí o PL votou junto com a esquerda aqui a favor da alteração de cargos do STJ. Eu confesso que, para mim, não me convenceu. O deputado Luiz Lima foi contra ali na oposição. O deputado também, Maurício Marcon, ficou indignado. O deputado Gilson Marques nem se fala. O deputado Marcel Van Hatten. Então, me parece ali, sabe, esses acordos aí, como foi feito agora pelo PL com o deputado Sóstenes Cavalcante... não me agrada, gente. Eu vou confessar pra vocês, não me agrada muito. Bom, acontece, gente, que agora vai vir aí o deputado federal, o Gustavo Gayer, e também o Marcel Van Hatten. Vamos ouvir alguns trechinhos deles aqui pra gente concluir, porque vai pegar fogo. Senhor presidente, em que pese o Novo já ter orientado, se Vossa Excelência me permite um minuto, eu queria fazer uma reclamação a Vossa Excelência. Eu estive hoje no Supremo Tribunal Federal. Vossa Excelência tem a palavra. Eu estive no Supremo Tribunal Federal, senhor presidente. Eu considero um absoluto desrespeito, não apenas com os advogados, mas também comigo e com esta casa, quando todos os presentes àquela sessão de admissibilidade foram obrigados a lacrar os seus aparelhos celulares. Deputado Hugo Mota, eu pediria a atenção de Vossa Excelência. Desculpe interrompê-lo, eu pediria atenção porque esse assunto é muito grave, deputado. Nós vamos encaminhar a Vossa Excelência mesmo uma reclamação formal, assim como a OAB também já se manifestou formalmente, repudiando a atitude do Supremo Tribunal Federal de pedir que fossem lacrados os celulares de todos os advogados, inclusive, e ou seja, dos parlamentares presentes, de todos. Isso é um absurdo, presidente. Eu, assim como Vossa Excelência e todos os colegas, peço só 30 segundos. Eu, como todos aqui, e todos os que lá estavam presentes, nós temos outras atividades. Não pude sequer acompanhar na parte da tarde, porque iniciada a hora do dia eu não poderia votar pelo celular lá do Supremo. É um absurdo um instrumento de trabalho ter sido lacrado pelos ministros do Supremo Tribunal Federal de forma arbitrária na sessão da primeira turma. Então encaminho a Vossa Excelência essa reclamação e peço que Vossa Excelência repasse ao Supremo e tome atitude nesse sentido, porque... Eu receberei a reclamação de Vossa Excelência e, juntamente com o jurídico e a Procuradoria da Casa, procuraremos dar uma resposta ao que Vossa Excelência está colocando nesse momento. Presidente, continuando então a minha fala de alguns minutos atrás, eu acho que o nosso encaminhamento não poderia ser outro a não ser o de prestar atenção em quais são as demandas realmente importantes do Brasil agora. Eu escuto muito pessoas aqui do plenário mesmo falando que nós temos que focar naquilo que é urgência, saúde, educação, que não é hora de falar de anistia. Bom, eu não estou vendo nada de saúde e educação sendo falado aqui hoje. Eu não estou vendo ninguém mencionando o fato de que o próprio governo admitiu que não tem caixa para 2027, que em 2027 nós vamos quebrar o Brasil. Na verdade, o Brasil já quebrou. Só que em 2027 não vai ter fundo, não vai ter verba para o básico. Enquanto isso está saindo na imprensa, nós estamos aqui falando em criação de novos cargos. Isso se destoa completamente das verdadeiras demandas do Brasil agora.
Um judiciário que está sendo cada vez mais rejeitado pelo nosso país. E é triste ter que falar isso. Eu sei que existem pessoas brilhantes, juízes, procuradores, promotores, que se formaram em busca da justiça, de colocar bandido na cadeia, de lutar contra a corrupção. Mas até mesmo essas pessoas hoje têm medo de falar a verdade. Nós tivemos recentemente um legalista, um jurista, um juiz, que foi suspenso porque ele criticou o presidente da República. Criticou o presidente da República e agora está suspenso. Aí nós temos mais e mais matérias de jornais falando que o PCC está tão bem estruturado no Brasil que hoje ele tem deputados, vereadores, juízes e promotores. O Brasil está precisando ser passado a limpo. E não é hora da gente dar mais força, mais poder para uma instituição que está cada vez mais se desvirtuando. Então, mais uma vez, eu subo aqui e peço, se realmente nós somos representantes eleitos, vamos prestar atenção no que os nossos eleitores querem que seja representado. Mais cargos, TRF, Piauí, daqui a pouco vem STF. Nós estamos dando corda àquelas pessoas que querem nos enforcar. Tudo com medo de sermos os últimos a serem presos. O medo, ou a esperança de não, eu espero me curvar tanto que eles me ignorem. Eu espero ficar de cócoras de tal forma que eles não me vejam como ameaça. Nós somos um país onde quem domina, quem manda, não tem voto. E aqueles que têm voto são perseguidos por falar. É isso mesmo. Um país onde o parlamentar, aquele que parla, pode ser preso por falar. Mas o que vem aqui, no Conselho de Ética, e admite que fez rachadinha, recebe um tapinha nas costas desse mesmo judiciário que está sendo presenteado aqui hoje. Obrigado, presidente. Bom, então tá aí, né, pessoal? Vocês perceberam a indignação dos deputados, né, frente aí a essas alterações, mudanças e tudo mais que está acontecendo de forma urgente ali nos projetos de lei que estão entrando na frente de outros. E acaba, então, né, gerando uma revolta justamente por conta aí de outros projetos tão importantes que deveriam estar aí sendo, né, melhor vistos, tendo a atenção necessária e não tem. Bom, eu quero saber muito a opinião de vocês, eu vou ler os comentários aqui embaixo, não se esquece de curtir, compartilhar muito esse vídeo, como eu já disse. Quem quiser contribuir, ser aqui um parceiro, um membro do canal Debate em Foco, gente, escrevam, clica aqui embaixo em Seja Membro, tem um botãozinho aqui no lugar do botão da inscrição ali, do ladinho do botão da inscrição, se tu clicar ali, vai ser um membro do canal, vai nos ajudar aqui a continuar todos os dias trazendo mais vídeos para vocês, obviamente, né? Fica ligado, né, gente? Porque ainda hoje vai ter muito vídeo chegando. Então, logo mais a gente se vê.